Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Em nossa temporada sobre as consolações da filosofia e consolações da filosofia espírita, estamos hoje dando continuidade ao estudo do pensador francês do século XVI, Michel de Montaigne, que busca consolar-nos em relação aos paradoxos da existência. Em que esse pensador renascentista poderia nos auxiliar em relação à nossa autoestima? E como a filosofia espírita vê todas essas questões? Para isso, para nos esclarecer a respeito de todos esses pontos, ninguém melhor do que a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que convidamos a todos a acessarem. Acessem o nosso portal de estudos, www.filosofiaespírita.org. Professora Sônia, no programa passado, que vocês poderão assistir através do youtube.com/TV Mundo Maior, nós falávamos de Montaigne. Isso. E a senhora deu assim um panorama da época e falou sobre particularidades da vida e do pensamento de Montaigne. Poderia discorrer um pouquinho mais sobre isso? Michel de Montaigne, olá aos queridos telespectadores em primeiro lugar, queridos internautas, bem-vindos mais uma vez ao nosso Filosofando. Michel de Montaigne, que nasceu em 1533 e falece em 1592, viveu, portanto, no século XVI, dentro do século XVI, e, portanto, absorveu as grandes mudanças, as grandes transições ocorridas em sua época, servirá para nós como um grande exemplo de convivência com essas transições, né? Que transições que são essas? São mudanças políticas, religiosas, culturais, acadêmicas, sociais. Então, todas essas mudanças ocorridas no século XVI também ocorrem no nosso momento. Assim como nós, espíritas, achamos que o nosso século, ou do final do século XVIII até o nosso século, como quer Kardec no livro A Gênese, que nós iniciamos a transição a partir da Revolução Francesa, que foi um momento de grandes mudanças, né, posteriores ao século de Montaigne, mas então essa transição que nós estamos vivendo agora teve seus precursores, né? Então, Michel de Montaigne poderia ser chamado de um precursor do iluminismo, um precursor de um movimento humanista mais incisivo, mais ligado às classes mais baixas da sociedade, baixas no sentido do poder aquisitivo, né? Michel de Montaigne se coloca como nosso amigo, né? É muito mais fácil vê-lo como amigo do que como acadêmico, né? Por conta dessas particularidades que ele traz para nós, da sua vivência, da sua vida, detalhes de problemas, dificuldades que a sociedade vivia naquele momento e que ele compartilha conosco, né? E a maneira como ele encara, por exemplo, determinados fatores da nossa existência, como a morte, né? Então, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas, para que nós possamos ter uma ideia do que Michel de Montaigne escreve, eu trouxe aqui a introdução do seu ensaio, né? É uma palavra que ele dirige àqueles que vão começar a ler o seu livro. Advertência ao leitor. Eis aqui, leitor, um livro de boa-fé. Adverte-o ele de início que só o escrevi para mim mesmo e alguns íntimos, sem me preocupar com o interesse que poderia ter para ti, nem pensar na posteridade. Tão ambiciosos objetivos estão acima das minhas forças.
Votei-o em particular a meus parentes e amigos, e isso a fim de que quando eu não for mais deste mundo, o que em breve acontecerá, possam nele encontrar alguns traços do meu caráter e de minhas ideias, e assim conservem mais inteiro e vivo o conhecimento que de mim tiveram. Se houvesse almejado os favores do mundo, ter-me-ia enfeitado e me apresentaria sob uma forma mais cuidada, de modo a produzir melhor efeito. Prefiro, porém, que me vejam na minha simplicidade natural, sem artifício de nenhuma espécie, porquanto é a mim mesmo que pinto. Vivos se exibirão meus defeitos e todos me verão na minha ingenuidade física e moral, pelo menos enquanto permitir a conveniência. Se tivesse nascido entre essa gente de quem se diz viver ainda na doce liberdade das primitivas leis da natureza, asseguro-te, de bom grado, me pintaria por inteiro. Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será, talvez, razão suficiente para que não empregues teus lazeres em assunto tão fútil e de tão mínima importância. E agora, que Deus o proteja. De Montaigne, em 1º de março de 1580. Então, como nós vimos, Márcia, o pensamento dele é um pensamento simples, né? Ele está se dirigindo às pessoas, né? Ele quer que as pessoas prestem atenção naquilo que ele está dizendo, porque a sua vida, segundo ele, era uma vida muito simples. Bem, temos agora que ir para o nosso intervalo, mas pedimos para você não sair daí, porque nós voltaremos em instantes. Até lá. Esse farol de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, que já tem 150 anos na Terra, ele nos traz no capítulo 16º a mensagem do espírito Chevreul, escrita em Bordeaux em 1861. E o espírito diz assim: qual é o melhor emprego da fortuna? E a resposta: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução desse problema. Está aí o segredo do bom uso das riquezas. Certamente, se você se perguntar que tipo de benefício o conhecimento do Consolador Prometido tem trazido para a sua vida, você vai encher fácil algumas páginas, porque a partir desse conhecimento nós aprendemos a nos conhecer, aprendemos a suportar as vicissitudes da vida com resignação, aprendemos a nos irmanar com aqueles que estão ao nosso lado. Finalmente, temos coragem de sair daquela zona de conforto que muitas vezes carregamos há tantas e tantas encarnações buscando a iluminação. A Fundação Espírita André Luiz faz isso e já faz bastante tempo. Esta fundação te dá a oportunidade de você ser essa mensagem viva de amor. Você já faz na sua casa espírita? Ótimo. Você já faz na sua família? Ótimo. Mas o planeta Terra precisa que você faça, eu, você, cada um de nós possamos fazer cada vez mais. E uma ótima forma de fazer isso é através da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, da editora distribuidora Mundo Maior, da Unispírito e tantas ações que são desempenhadas pela Fundação Espírita André Luiz. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e seja este patrocinador. Compartilhe o bem. clubeamigosdaboanova.com.br ou através do 0800 12 18 38. Se for bom para você, vai ser bom para o mundo também.